Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, de Cristo Jesus, nossa esperança, mais um culto de quarta-feira, onde nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Você que veio para assistir esse canal, o canal da Igreja Batista de Jerusalém, você é bem-vindo, em nome de Jesus. Hoje, excepcionalmente, nós estamos fazendo gravação, porque nós temos uma reunião logo mais. Então, os irmãos, fiquem atentos para o que Deus quer falar para você. Nós vamos fazer como a gente sempre faz, né? Hoje eu não vou interagir com os irmãos, porque eu estou gravando, mas desde já eu quero dizer que todos são bem-vindos, que Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos vocês. Nós vamos fazer uma oração e em seguida vamos ler um texto da palavra de Deus e tentar fazer o nosso culto doutrinário como toda quarta-feira, agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem realizado na sua vida. Que Deus continue lhe abençoando, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, ok? Vamos orar então. Pai Santo, Deus eterno, nós te louvamos, queremos te agradecer, Senhor, pela bênção de estarmos reunidos em teu nome, a tua igreja, Igreja Batista Jerusalém, onde todos nós estamos reunidos para louvar e bendizer a Ti. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos ajudado, apesar das nossas lutas, nossas fraquezas. Ó Deus, te louvamos, porque é Deus presente na hora da dor, na hora da angústia, na hora da tribulação. Obrigado a Deus, porque o Senhor, Pai, tem cuidado de cada um de nós. Louvamos a Ti, Senhor, porque é Deus poderoso, soberano, e é Deus sobre todas as coisas. Obrigado, Deus, porque tem, ó Deus, mostrado a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia. Te pedimos por os enfermos da tua casa, apresentamos, ó Deus, todos aqueles pedidos que o Senhor, ó Pai, já sabe, pela vida dos nossos irmãos, pela vida do irmão diácono Antônio Azevedo, pela vida do nosso irmão diácono Adailton, ó Deus, pela vida, ó Deus, de Alice, a sobrinha da irmã Eunice. Essas pessoas estão nas tuas mãos, precisa de Ti, Senhor, e apresentamos, ó Deus, esses teus filhos em tuas vossas mãos. Cuida, Deus, de cada um deles, segundo o teu querer e a tua vontade. Mostra teu poder para que teu nome seja glorificado, ó Deus, através dessas vidas. Obrigado, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 12, e aí você pula para o versículo 20, versículo 12 e versículo 20 do livro de Apocalipse, o livro das revelações, né? E eu gostaria que os irmãos abrissem aí, juntamente comigo, esse livro tão importante da Bíblia, né? Apocalipse 20, ele diz, na palavra do Senhor, né? Ele diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Que Deus aplique esta palavra lida na nossa mente e no nosso coração. Hoje eu quero falar para os irmãos sobre diferenças entre o arrebatamento e a segunda vinda. Provavelmente não vou terminar essa mensagem hoje, mas vou dar continuidade, que é a extensão daquela que eu dei num domingo desse, pela noite falei aqui para os irmãos, e hoje eu estou retornando com os irmãos também, dando continuidade. Irmãos, essas palavras, aliás, as últimas de Cristo, foram registradas, foram escritas conforme as suas promessas anteriores. Lá no livro de João 14, versículo 13, ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Queridos, Paulo faz também referências sobre o cumprimento dessas promessas. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17: depois nós,
Os que ficarmos vivos seremos arrebatados, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Como resposta a essas promessas de Cristo, o Apocalipse 22, versículo 20, na parte B diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Apocalipse 22, 7 diz isso, e Apocalipse 22, 20 diz, ao que João adiciona, amém, vem Senhor Jesus. Quem é esta noiva? A noiva, após ele declarar que o esposo e a esposa, o texto bíblico em Efésios dizem que nós somos uma carne. Então Paulo explica lá em Efésios 5:32, grande é esse mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Então Paulo completa dizendo que esse noivo é Cristo e que esta noiva é a igreja. E ele volta a qualquer momento. As palavras de Cristo, do mesmo modo como as de João, do espírito da noiva, não faria sentido se essa vinda para levar os crentes para si mesmo tivesse que esperar a revelação do anticristo. Essa é uma perspectiva pré-ira, né? Tem uma perspectiva pré-ira que diz que isso só vai acontecer depois que a revelação do anticristo. Mas nós, pela palavra de Deus, cremos que esta vinda é antes disso. E ele vai dizer até a consumação da grande tribulação, que é a perspectiva pós-tribulacionista, né? A pós-tribulacionista diz que a igreja passará pela grande tribulação. Nós que somos pré-tribulacionistas, ou seja, cremos que a igreja não passará, diferente dos pós, dentro dessa palavra, dessas escrituras. E uma vinda de Cristo, pós qualquer coisa, simplesmente não se encaixa nas escrituras. Uma vida de Cristo, onde Ele vai vir depois de todas essas tribulações, de todos esses abalos que vai acontecer no mundo, a aparição do anticristo, não se encaixa na grande escritura, na palavra de Deus. Afirmar que a grande tribulação deve ocorrer primeiro, para que o Espírito e a noiva digam, vem Senhor Jesus, é como exigir o pagamento de uma dívida que vai vencer somente há 7 anos. Então a gente tem que ter muito cuidado na interpretação desta palavra. Um arrebatamento pós qualquer coisa vai de encontro às várias passagens das Escrituras Sagradas que demandam claramente a vinda de Cristo a qualquer momento, ou seja, de forma eminente. O próprio Jesus disse lá em Lucas 12, versículo 35 e a parte A do versículo 36, ele diz, estejam todos os vossos lombos e sejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, sede vos semelhante aos homens que esperam o Senhor, qualquer de voltar das bordas, para que quando vier e bater logo, possam abrir-lhe. Esse é o mandamento. Seria ridículo se Cristo pudesse vir para o arrebatamento após os 7 anos da grande tribulação. Ou seja, nós já estamos sofrendo, irmãos, sem tribulação. Imagine quando essas coisas acontecerem de forma potencializada. Seria, portanto, dizer ridículo Cristo voltar depois da igreja passar por todo esse processo. Agora, há uma distinção entre arrebatamento e segunda vinda. Somente essa afirmação já distingue, né, o arrebatamento, a retirada da igreja da terra para o céu. Arrebatamento, retirada da igreja da terra para o céu, e da segunda vinda, que é onde ele vem para resgatar Israel durante a Magedon. E por esse último acontecimento, não vai surpreender quase ninguém. Então o arrebatamento é a retirada da igreja da terra, e a segunda vinda é quando ele vem para resgatar Israel e demais nações que crerem nele no período da grande tribulação. E constatando com seu aviso de que mesmo muitos na igreja não estarão esperando, né? As Escrituras anunciam outra vinda de Cristo quando todos os sinais já tiveram sido cumpridos e de todos souberem que Ele está voltando. Um Israel descrente, a um Israel descrente, Cristo fala, Cristo declara, Mateus 24, 33, igualmente quando vide todas essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas.
é aquilo que eu já falei para os irmãos várias vezes. Há profecias, interpretações para as nações, para Israel e para a igreja. Mateus 24 é para o período da grande tribulação, para Israel, para os remanescentes que vão crer após a igreja subir. Aí eles vão acreditar realmente que o Cristo pregado pelos crentes é verdade. Então, irmãos, quando Jesus fala, quando vide todas essas coisas, saber que está próximo, está às portas, Mateus 24, 33, ele está dizendo para o povo dele: vocês só vão crer realmente quando essas coisas que eu estou profetizando agora acontecer naquele período da grande tribulação. Até o anticristo saberá. Apocalipse 19, 19 diz: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. O Cristo está se contradizendo, que é impossível, né? Se tratando de Deus, ou ele está falando de dois eventos. Jesus diz que virá no tempo de paz e prosperidade, quando até a sua noiva não estará esperando por ele. Verso 40 do capítulo 12 de Apocalipse diz: portanto estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que ninguém imaginais. Então, quando a gente lê esses textos, na nossa cabeça está se falando para a igreja. Não está. Está se falando para Israel. Israel que não crê, porque tem muitos judeus já crendo em Jesus, né? No Mashiach verdadeiro de Israel. E muitos crentes descrentes. Crentes que estão na igreja, mas descrentes desse acontecimento. Então essa profecia, Mateus 24, é para as pessoas que ficarão na grande tribulação. Não somente o texto fala lá em Mateus 25, versículo 5, das virgens, das nécias, mas também as sábias que estavam dormindo e tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. O texto diz que as prudentes levaram seus azeites, que representa o Espírito, né, Santo, o fogo, o ardor do Espírito Santo em nós, e as nécias não levaram. Ou seja, isso é desde pequeno que eu ouço essa história, eu vejo minha mãe falando, meu pai falando, o pastor falando. Não é assim, irmãos. O Messias virá quando o mundo estiver quase destruído pela guerra, fome e os juízos de Deus. Quando Israel tiver sido quase derrotado, aí sim eles crerão. Então há uma distinção muito interessante entre arrebatamento e segunda vida. Vou repetir de novo: arrebatamento, retirada da igreja para o céu; segunda vida, resgate de Israel durante o Armagedon, a guerra do Armagedon, a última batalha final. Alguns dizem até que se caracteriza aqui a terceira guerra mundial. E este acontecimento não vai surpreender quase ninguém. Por quê? Porque nesse período as pessoas vão ver que a igreja foi arrebatada, e assim eles vão crer que realmente Cristo, que prometeu vir, está à porta. No entanto, irmãos, a Escritura diz que o Messias virá quando o mundo estiver quase destruído pela guerra, pela fome, pelos juízos de Deus, quando tiver sido derrotado. Então Deus declara, olha aí em sua Bíblia, Mateus 24, versículo 13 diz: e olharão para aquele a quem o transpassaram. Zacarias 12, versículo 10, parte B: e olharão para aquele a quem transpassaram. E todos os judeus vivos na terra responderão: seu Messias, que retornará como Deus forte, Pai da eternidade. Isaías 9, versículo 6. Tem mais: exatamente como os profetas previram, ele veio como homem, morreu pelos pecados, pelo meu e os seus pecados, e retornará dessa vez para salvar Israel. Sobre esse momento culminante, Cristo declara em Mateus 24, versículo 13: aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Até o fim de quê? Até o fim da sua vida cristã? Não, até o fim da grande tribulação. E Paulo vai adicionar mais ainda em Romanos 11, 26. Ele vai dizer: todo Israel, claro, Israel aqui que está vivo, né, será salvo. Ou seja, o povo de Israel que ficar vivo na vinda de Cristo, o Messias, para ele. Então, irmão, nós tratamos aqui de dois assuntos completamente diferentes. O primeiro, nós tratamos sobre
o arrebatamento. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses no capítulo 4, ele vai dizer: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes acerca do que morrem, dos que dormem, para não entristecerdes aqueles que não têm esperança. Então a gente percebe que o apóstolo Paulo tinha uma missão: ensinar à igreja de Tessalônica as dificuldades de interpretação que eles tinham em relação à vinda do Cristo, à vinda do Messias de Israel. Então é importante salientar que na vinda é distinta do arrebatamento. O arrebatamento, ele vem para retirar a igreja, para tirar o povo chamado povo de Deus da terra e levar para o céu do Senhor. Já a segunda vinda é o resgate de Israel durante o quê? O período da grande tribulação, especificamente na guerra de Megido, no hebraico, ou Amagedon para nós. E pois este último acontecimento não vai surpreender ninguém, porque tanto judeus que ficarem vivos vão entender o que está acontecendo, como cristãos do mundo todo vão entender o que está acontecendo, vão perceber que realmente há uma coisa importante aqui para ser tratada. Por isso, queridos irmãos, você que está na igreja há muito tempo, você que conhece a palavra de Deus, você que percebe esses acontecimentos proféticos, é importante que você perceba isso. Paulo, quando escreve a 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1 a 11, ele vai dizer: ora, irmãos, rogo-vos, pois, pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo e pela sua reunião com Ele, que não mosvais facilmente o vosso entendimento. Ou seja, não você crê aqui, amanhã depois você já crê de outra forma. Se não se mova, não movais o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim até que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Recentemente eu ouvi pessoas falando que, olha, a marca da besta é a vacina. Quem tomou a vacina agora tem a marca da besta. Aí eu fiquei me perguntando depois, para mim mesmo, quando eu vi esse vídeo. Alguém também mandou para mim. Eu fiquei me perguntando, então, cadê o anticristo? Não é? Cadê as potências do céu? Cadê os cavaleiros? Porque para isso acontecer, a gente está no período da grande tribulação. Então Paulo está dizendo, irmãos, que a gente não deve se perturbar, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se de ele mesmo estivesse dizendo que Cristo já está perto. De maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ainda não foi manifesto. O que se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É aquilo que a gente está falando, que os judeus irão construir o terceiro templo, e o anticristo, na segunda metade da grande tribulação, ou chamada grande tribulação, vai querer sentar ali no trono em Israel, no templo em Israel. É isso que Paulo está falando aqui em 2 Tessalonicenses 2. E ele vai dizer: não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando estava convosco? Ou seja, eu gastei tempo falando com vocês acerca disso, e agora vós sabeis que o que detém para seu próprio tempo seja manifesto. O que é que detém ele aqui agora? O Espírito Santo. E por que ele não se manifestou? Porque o Espírito Santo ainda está no coração dos crentes. E quando esse Espírito Santo sair, quando isso, pastor? Quando a igreja for arrebatada, não a atuação mais do Espírito Santo, aí Paulo está dizendo, essas coisas irão acontecer. E ele diz mais: e agora vos sabeis o que detém para que seu próprio tempo seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera. A gente está vendo aí as injustiças que têm acontecido no mundo todo, né? Sai governo, entra governo. E ele diz mais: somente há um que agora o detém ou retém, até que do meio seja tirado. O que é que retém o anticristo se manifestar? Ele disse: até que do meio seja tirado. Está claro aí, irmãos. O que retém é o Espírito Santo atuando no coração dos homens, os homens que realmente reconhecem Cristo e Deus como Senhor. E o que retém? Ele disse: até o quanto for tirado. Está claro o texto aqui. E mais: então será revelado o iníquo,
a quem o Senhor desfará pelo sopro ou assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que esperam, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdadeira, o amor de verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. A operação do erro já começou, irmãos. Isso sim, você vai ver aí muitas aberrações no meio evangélico. Não vou nem falar do mundo, na sociedade como um todo, mas no meio evangélico a gente vê muita meninice, muita coisa. Tem hora que a gente pensa se está numa igreja evangélica, se a gente está em uma roda de samba, ou se a gente está numa igreja, sei lá, enfim, né, essas coisas que têm acontecido. Então é importante entender aqui. Vá para 2 Tessalonicenses capítulo 2, veja o que é que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja. Ele diz: cuidado, porque isso vai ser ensinado para vocês por espírito, ou seja, pessoas usadas na operação do engano para ensinar erro, ou por epístola, livros que são escritos aí com maior aberração, né? Ou por palavras, pregações que não têm nenhum fundamento bíblico. É uma verdadeira aberração, teologicamente, exegeticamente falando, hermeneuticamente falando. Então a gente tem visto isso nos primeiros tempos da grande coisas que vem acontecer até chegar na grande tribulação. Essas doutrinas são erradas e induzem as pessoas ao erro. Eles estão tentando usar as escrituras para apoiar suas ideias maléficas, suas ideias errôneas. Inclusive usa até o próprio Paulo. Já vi muitos defendendo a ideia: mas Paulo fala que a igreja vai passar pela grande tribulação e tal, etc. Agora mesmo tem pastores que creem dessa forma. Não é a minha crença, não é o que eu leio da palavra, não é o que eu tenho ensinado aqui aos irmãos. Então cuidado, irmãos, com essa interpretação errada, para que você... E outra coisa, irmãos, aí é um pedido meu pessoal como pastor: pare de ficar estudando essas pessoas. Pare de perder tempo com essas pregações que ensinam como você tem aprendido aqui. E o que você tem aprendido aqui é a Escritura, é a palavra de Deus. Se não fosse assim, aliás, irmão, se eu não criasse dessa forma, baseado no que eu li nas Escrituras, eu nem estava pregando sobre isso. Mas as pessoas ficam ouvindo A, B, C, D, cada um com é essa operação do erro que já está no meio do povo, né? Quer por epístola, Paulo diz, quer por palavras ou quer por Espírito. Tive a revelação de Deus que a vacina é a marca da besta. Meu Deus, aí você vai para a Escritura diz que essas coisas só vão acontecer com a grande tribulação ou a tribulação, né? Já expliquei isso aqui para os irmãos da igreja. Então tome cuidado, preste atenção no que está acontecendo à sua volta, não se deixe enganar, olhe que as Escrituras falam acerca disso e não caia no engodo do mundo. Jesus Cristo está aí para pregar, para falar, para ensinar através dos seus líderes, através das Escrituras. Então preste atenção, observe o que você tem lido, faça teste, faça prova, converse com pessoas que podem lhe ajudar na compreensão e entendimento da palavra de Deus, tá bom? E eu quero encerrar por aqui dizendo para você que nós vamos dar continuidade a esses textos às quartas-feiras, né, quando tiver oportunidade, pregando esta palavra, que esta palavra realmente possa encontrar morada e guarida no seu coração, meu querido irmão, minha amada irmã, e que Deus abençoe ricamente. E eu sou grato a Deus, porque o Senhor é Deus presente na hora da angústia e tem abençoado as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, meu irmão, por estarmos aqui. Não esqueça de orar um pelos outros. Não esqueça de orar pela reforma do telhado da igreja. Nós estamos aí em vento em popa para trabalhar, para fazer o melhor para a obra do Senhor, enquanto Ele não vem buscar os seus. Vamos orar nesse momento? Pai Santo e Deus Eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque a compreensão dela, e a Tua palavra nos diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então a compreensão dela, da Sua palavra,
é aquela que traz para nós entendimento. O salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela sua palavra em nosso meio. Que possamos estar com nossa mente cativas a Cristo, recebendo do Senhor a informação devida. E se alguma coisa, Deus, aprendermos de forma errada, equivocada, nos ajude, Senhor, nos ensine a reparar o nosso erro e pregar a verdade que está nas Escrituras através de Cristo Jesus. Abençoa a família Jerusalém, abençoa os teus servos que já estão em casa, guarda os teus filhos, livra do mal. Nós oramos crendo e fazemos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês, queridos irmãos. Mais uma vez uma honra estar aqui com os meus queridos. Domingo, encerramento de missões. Os irmãos estão convidados para estar conosco também, tá bom? Deus abençoe a todos. Forte abraço em Cristo Jesus.